Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o quê? Como o mal. Então a Bíblia fala sobre os sentidos, sobre a gente discernir o que é bom e o que é mal. Você sabe que nós temos aí 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Eles servem para que possamos realizar as tarefas do dia a dia. Há quem tenha deficiência e ela perdeu a audição, perdeu o tato. Eu imagino como que é difícil para essa pessoa viver sem aquele sentido, não é assim? Agora, os nossos sentidos, eles podem ser o nosso aliado ou ele pode ser o nosso inimigo. É possível, pastor, a visão ser minha inimiga? É possível minha audição ser minha inimiga? É possível meu tato ser meu inimigo? Vou te mostrar na Bíblia que isso é possível. Começando pela visão. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu, olha a visão aí, ó. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então olha só, Davi, ele era para estar na guerra, deixou de ir para a guerra, ficou no palácio. Já começou o erro aí. Ele ficou de fora, de repente ele pensou, nessa eu não vou não, na outra eu entro. Nessa guerra aí eu não vou entrar não, mas na próxima, que vai ter outra guerra, na outra eu entro. Nessa eu vou ficar de fora. Já começou o erro dele aí. E quando ele estava lá, fora da guerra, no palácio, ele viu uma bela mulher se banhando. E aquela mulher era casada com um soldado dele. E ele começou a olhar para aquela mulher que estava se banhando e o corpo dele. Você sabe que o nosso corpo, ele reage de acordo com os nossos sentidos. É ou não é verdade? Por exemplo, se você vê um bolo, às vezes você não está nem com fome, né? Aí você vê um bolo ali, a boca enche d'água. É ou não é verdade? A barriga, às vezes, até ronca. Você não está com fome, mas seus olhos mandam uma mensagem para o cérebro e o corpo reage. Os lojistas já entenderam que o ser humano vai muito pelos olhos. Você vai no shopping, o que tem lá? Muita luz em cima de um relógio, em cima de uma roupa, é luz aqui, é luz ali, você olha assim, parece que aquilo é mais bonito do que realmente é. Uma coisa fica atrativa. Aí você nem precisa, mas os olhos brilham quando vê aquilo. Aí quando leva para casa, meu Deus, lá era mais bonito, lá brilhava mais. Quer dizer, fomos influenciados pelos nossos olhos. Então tome cuidado, o que você olha. Davi ficou olhando para aquela mulher, de repente ele caiu com aquela mulher, e você sabe que as consequências foram terríveis. Então tudo começou com o quê? Com o olhar. Então a traição começa com o olhar, a prostituição começa com o olhar, o roubo começa com o olhar. A pessoa começa a olhar, poxa, aquilo ali é uma oportunidade fácil, eu vou, aí daqui a pouco está preso. Então vigia para onde você está olhando. Hoje em dia, com o avanço aí da tecnologia, você não precisa nem sair de casa para viajar o mundo, você pode ver várias coisas na internet. Tome cuidado com o que você vê, tome cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Segundo, audição. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o quê? E o mal. Então veja que Eva estava lá no paraíso, com Adão, não tinha problema nenhum,
Deus deu uma ordem, não coma dessa fruta aqui, não pode comer. Quer dizer, Deus falou, eles ouviram a voz de Deus. Só que por outro lado apareceu lá o diabo, só que o diabo não apareceu com chifre, com a cauda, com o tridente, apareceu como? Através de uma serpente, e começou a conversar com Eva, e Eva deu ouvidos para aquela serpente, e desobedeceu a Deus. Então, tudo começou com a audição, o sentido da audição. Então, tome cuidado com quem você ouve, o que você ouve, as notícias que você gosta de ouvir. Você tem que vigiar até com as músicas que você ouve. Tem uma série no Univer chamada Por Trás do Ritmo. Quem já viu? Vocês já viram? Rapaz, olha, é muito forte. Você vê que a música tem espírito. Mexe com o quê? Com todo o quê? Com todo o corpo, porque a música influencia o seu corpo. A música influencia o seu corpo. Tem gente que fica ouvindo, por exemplo, sofrência. Ah, pastor, quando eu ouço essa música eu lembro do meu ex. Misericórdia. Aí ficou ouvindo a sofrência. Aí fica lá toda moada, triste. Ah, se eu ouço essa música aqui eu lembro do Zé. Eu lembro do fulano. Meu Deus do céu. Você tem que tomar cuidado com essas músicas. Tem música, pessoal, que não tem nada de Deus. Tem artista que tem pacto com o diabo. Tem cantor que tem pacto com os demônios. Quem inspira ele para as músicas é o próprio diabo, é o próprio Satanás. E tem música aí que é em inglês, que a pessoa não sabe, ela está curtindo ali, mas nem sabe a letra que ela está cantando. É uma apologia, está glorificando a Satanás, ela não sabe. Então, nem toda música você deve o quê? Ouvir. Pastor, eu só tenho que ouvir música gospel? Não. Existem músicas que são românticas, não tem nada de errado, mas até com as músicas evangélicas, você tem que vigiar. Por isso que você tem que ser inteligente. Se eu falar uma coisa, se eu pregar uma coisa aqui, que você perceber que não está de acordo com a palavra, você não pratica, não faz. Ah, o pastor falou uma coisa ali que não tem fundamento. O pastor pregou uma coisa, eu estou falando para você que a gente está certo e os outros estão errados, não. Seja inteligente, pesquisa, veja, avalia para ver se aquilo que a gente está falando está embasado na palavra de Deus. Então vigia o que você ouve. Amém? Amém. Próximo, paladar. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então Esaú estava lá cansado, chegou cansado da caça e Jacó apresentou para ele lá um prato de lentilha. Quem gosta de lentilha, pessoal? É bom? Aí estava lá o prato de lentilha, saboroso, cheiroso, e Esaú falou, olha, me dá aí esse prato. Ele falou, eu te vendo, me dá o seu direito de primogenitura. Aí pegou, comeu. Na hora do paladar, né? Ai, que bom, que comida gostosa. Mas depois ele pensou, depois que ele acabou de comer, ele pensou, poxa vida, o que eu fui fazer? Eu troquei o meu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Eu troquei o eterno pelo momentâneo. Tome cuidado, não troque a salvação pelo momento de prazer. Não troque a salvação pelo momento. É o momento que acaba, que passa. Você quer um momento de prazer ou uma eternidade de glória? Então viva com Deus, não troque a sua salvação por nada. Daniel, ele foi levado para a Babilônia cativo, e ele estava diante de uma mesa que o rei Nabucodonosor mandou preparar, e naquela mesa tinha finas iguarias, porém ali tinham alimentos que eram proibidos pela lei mosaica. Sabe o que Daniel fez? Ele pediu permissão ao rei para não comer aqueles alimentos, não degustar daqueles alimentos, para não desagradar a quem? Ele poderia ficar mal com o rei, ele poderia até ser punido, mas ele não abriu mão da sua fé. Tome cuidado. Tem gente que fala assim, pastor, eu acabei bebendo porque tinha uns amigos meus lá que estavam me zoando. Daniel, ele não se corrompeu, mesmo diante de mais amizades. Você pode estar no meio de incrédulo, mas não faça o que eles fazem. Você pode trabalhar no meio de pessoas ímpias, mas não sejam como elas são.
não deguste o que elas degustam. Próximo, tato. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma, o quê? Crerei. Então, o tato é a capacidade da gente sentir, por exemplo, você bota a mão no fio desencapado, dá o quê? Dá choque. Você bota a mão na panela lá que está no fogo, queima. Você coloca a mão no congelador, gelado. Bota a mão na pessoa que está do seu lado aí, vê se ela está quente ou gelada. Está gelada, está viva não. Então, o tato permite você ter a percepção. Agora, o tato, ele pode ser o seu inimigo. Por exemplo, Tomé estava lá, o discípulo fala: Jesus apareceu para a gente. Aí Tomé falou: não acredito. Se eu não tocar na ferida lá que ficou do cravo na mão dele, se eu não apertar a mão dele, olha só, o tato, de modo nenhum crerei. Em outras palavras, só acredito, e a gente não tem que ver para crer, temos que crer. Tem muita gente que ela só acredita vendo, ela é uma pessoa incrédula dentro da igreja, ela fica querendo tocar, sentir, é aquela pessoa que de repente ela fala assim: eu só vou me batizar quando Deus me tocar. Ué, Deus já está te tocando há muito tempo, porque a palavra dele é ele tocando em você. Ah, pastor, não me senti tocado para fazer isso ou para fazer aquilo. É a fé emotiva. A fé emotiva precisa sentir alguma coisa, ela precisa sentir um toque para acontecer alguma coisa. Deus é invisível, mas é real. Você não precisa ver, nem tocar, nem sentir. Basta crer que Ele vai estar com você em todo lugar, em todo momento. Amém? Então não seja Tomé. Creia para ver. Creia para ver e não queira ver para crer. Quem entendeu até aqui? Próximo. Olfato. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Olha só, o olfato serve para a gente sentir o cheiro, não é assim, pessoal? Então, Marta, quando Jesus falou para Marta assim: olha, eu vou ressuscitar seu irmão, tira a pedra. Ela falou: mas Senhor, já cheira. Olha aí o olfato atrapalhando o milagre. Olha o olfato impedindo Jesus de ressuscitar Lázaro. Já cheira mal. Jesus teve que falar para ela de novo: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Marta, Marta. Aí ela tirou, mandaram tirar a pedra e o morto ressuscitou. Então não viva pelo que você sente, viva pela fé. De repente você está enfrentando um problema que você sente o cheiro, de repente, do cigarro de um familiar seu. Você sente o cheiro da droga que ele está usando dentro de casa. Aí você fala assim: meu Deus, o pastor falou que ia dar tudo certo. Ele chegou com um cheiro mais forte hoje. Chegou com o cheiro do perfume da amante. Chegou com o cheiro da bebida alcoólica. Mas ainda que o cheiro seja forte, Jesus vai mudar essa situação. Ainda que o cheiro do problema seja forte, não se curve a isso, não se renda a isso, porque se Jesus falou que vai ressuscitar, então Ele vai ressuscitar em nome de Jesus. Amém? Amém. Aí para terminar, coloca esse versículo de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então Paulo disse: olha, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, faça um voto com Deus a partir de hoje. Ó meu Deus, a partir de hoje, eu não vou mais olhar para as coisas erradas que eu estava olhando. Eu não vou mais ficar ouvindo esse tipo de música, ou esse tipo de comentário, ou esse tipo de pessoas que eu estava ouvindo. Não vou mais tocar em coisas que eu estava tocando. De repente, eu falei de Tomé, mas de repente tem outros exemplos,
Como Uzá, que tocou na arca e morreu, Deus falou que não podia tocar, era só o sumo sacerdote, ele tocou na arca e morreu. De repente, você está tocando em algo que você não deveria tocar, então se conserta hoje. Não se deixa levar mais pelo cheiro, pelo olfato, seja lá o que for. Submeta todos os seus membros a quem? A Deus. Tudo, ouvido, olfato, paladar, tudo é de Deus, tudo é dele. Para Ele, por Ele, para Ele, vivendo para Deus. Ainda que o mundo te critique, mas no final a gente vai ver quem estava certo e quem estava errado. Amém? Fique de pé no seu lugar, por favor.